Olá, muito boa tarde. Ver para crer. Uma expressão do cotidiano, dita ou ouvida em diferentes circunstâncias, que tem na sua origem um episódio que é apresentado na Bíblia. Ele é recordado num texto lido nas missas deste domingo, analisado nos próximos minutos, no diálogo com os convidados do programa Eclésia de hoje. O padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa, onde os três textos que escutam nas Eucaristia deste domingo têm um registro pascal, um registro de anúncio. Esta expressão, ver para crer, que nós tantas vezes dizemos ou ouvimos, em que contexto é que surge na Bíblia, Padre João? Ora, boa tarde e continuação de boas festas pascais para todos. Eu acho que eu ia desvalorizar um bocado a expressão. Ela que nos ajude, pelo menos, a criar sintonias com o texto. Eu acho que o texto vale mais do que a expressão, não é? E a expressão, muitas vezes, é utilizada de uma forma para sustentar não o acreditar, mas o não acreditar. A expressão, muitas vezes, a maioria Essa das foi a vezes... experiência de Tomé, não? É utilizada no sentido da incredulidade. Ao passo que no Evangelho ganha sentido porque se tornou sinónimo de uma fé, de alguém que acredita, e são convidados aqueles que não viram a acreditar com aquele que acredita. Normalmente se utiliza, eu não vi, não acredito, e convido a todos aqueles que não viram, como eu, que não acreditem também, e portanto, quase para me sentir solidário, ou para me sentir reforçado na minha incredulidade. Não é esse certamente o sentido dos textos de hoje, que prolongam no tempo, e é muito bonito, porque este domingo segundo da Páscoa é aquilo que normalmente chamamos o domingo in alvis, o domingo em que os catecúmenos que tinham sido batizados deixam agora as suas vestes brancas, símbolo do batismo, e, portanto, com este domingo se conclui a oitavária, ou seja, os 8 dias das festas pascais. Portanto, as leituras de hoje vêm-nos mostrar este percurso da fé, que muitas vezes passa por esta descoberta, de que teremos a oportunidade de falar mais no Evangelho, mas também pelas comunidades que constituímos vivendo essa fé. E, portanto, há aqui duas dimensões que, enquanto o domingo de Páscoa se centra tudo em Jesus, aqui também já esta centralidade vai para a forma como é vivida, para a atividade concreta das comunidades, para os procedimentos, para as mudanças, para aquilo que resulta não apenas do acontecimento celebrado, mas aquilo que resulta na vivência dessa fé traduzida em atos, em gestos, em atitudes, em formas de vida, em paradigmas e modelos. E isso acho que é muito importante também sentir que desde as origens os cristãos se preocuparam não apenas por testemunhar o ato de acreditar, mas também por testemunhar as consequências que esse ato de acreditar traz para a sua vivência. É a ligação com a análise do Dr. Juan. Isto é o mais importante, porque muitas vezes dizemos que o cristianismo e dizemos-lo bem, que uma das missões dos cristãos e das comunidades cristãs é testemunhar o ressuscitado, sem dúvida. Mas este testemunhar o ressuscitado tem que ser o testemunho das consequências da ressurreição, ou seja, dos frutos da ressurreição. O que quer dizer que as coisas não podem continuar iguais, tem que haver uma diferença. E este é o tempo que já estamos a celebrar. Aliás, este é que é o tempo central do cristianismo, o tempo pascal. E, infelizmente, muitas vezes apontamos as baterias todas para a Quaresma, passamos um tempo de grande intensidade, onde gastamos todas as nossas energias e depois parece que as comunidades cristãs não têm energia para celebrar aquele que devia ser o tempo da maior intensidade, que é o tempo pascal. Portanto, a Quaresma prepara o tempo pascal. E este é que é o tempo para mandarmos todos os foguetes, fazermos todas as festas, gastarmos todas as energias. Claro que tem que ser preparado com... Agora, essa celebração é a celebração da diferença que a ressurreição introduziu. Agora já não estamos a preparar, já cá está, já vivemos a ressurreição. E essa ressurreição, tem consequências. E essas consequências devem ser o objeto do testemunho cristão.
porque aquele em que acreditamos ressuscitou, as coisas não podem continuar iguais. Tem que haver diferenças. E os textos vão-nos falar nessas diferenças, na maneira como as comunidades viviam, nos desafios que se levantam. O próprio Evangelho, essa questão de ver para crer, como o ver agora é distinto, não é um ver individual, mas é um ver em comunidade, porque esse acontecimento da ressurreição constitui comunidade e a comunidade é que vai provocar também essa diferença. Comecemos então por aí, por esse encontro de Jesus com Tomé e essa afirmação de fé ou não. Vejamos a narração do Evangelho que se escuta nas Eucaristias deste domingo. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: "Vimos o Senhor." Mas ele respondeu-lhes: "Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus. E, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente." Tomé respondeu-lhe: "Meu Senhor e meu Deus." Disse-lhe Jesus: "Porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto." Padre João Lourenço, que centralidade tem esta figura de Tomé num conjunto de toda a narrativa? Que centralidade tem ou não tem? É exatamente isso. Eu acho que aqui a figura de Tomé serve para distrair. É distrair em que sentido? Normalmente Jesus A centralidade não está no Tomé, embora nós achemos curiosa a posição de Tomé, não é? E às vezes é mais o ato, ou seja, este texto pode ser lido como um ato curioso, tendo em atenção a curiosidade de Tomé, e perde-se a centralidade de Jesus e a centralidade do ato de crer. E sobre isso eu gostaria de dizer 2 ou 3 ideias que me parecem muito importantes. Primeiro, é interessante o que é que se pede para acreditar. O que é que Tomé diz para acreditar? Eu quero ver, quero ter a sensibilidade, quero tocar, quero ter a sensibilidade e quero ver os sinais da paixão. É exatamente daquilo que faz parte, que é um elemento fundamental do mistério pascal. Que não há o Senhor, o ressuscitado, é o mesmo do crucificado. Portanto, esse elemento creio que é muito importante. Segundo, toda a construção do texto impõe uma dinâmica de procura, de busca. Eu diria quase até quase de alguma dificuldade. Não é? O ato de acreditar para os primeiros cristãos decorre exatamente desta vivência, desta experiência difícil. E decorre e acontece na celebração comunitária. Por isso estavam juntos. Tem aqui elementos de caráter, eu diria, contextual, que são importantes, até diria mesmo históricos, não tenho problema nenhum em dizê-lo, que é a reação do judaísmo ao cristianismo. Portanto, este texto é um texto paradigmático que não representa apenas a relação de Jesus com Tomé ou com um discípulo, fosse este, fosse aquele ou fosse aquele outro, A, B ou C, mas representa a relação de Jesus com o todo da comunidade que segue nas suas pegadas. Agora, eu diria,
já marcada no bom sentido, pelo mistério da Páscoa do Senhor, pelo mistério pascal do Senhor. E é este processo da redescoberta, do reencontro, que o texto, ou é nesse contexto, que este texto se torna naturalmente paradigmático e significativo. E daí que, ao dizer que o Tomé é apenas uma figura... Como muitas outras circunstâncias ou muitos outros episódios que a Bíblia também apresenta, não é? Sim, precisa de representações, não é? Precisa de Acontece aquilo que é representações. típico e que a sabedoria popular diz, quer dizer, apontamos a lua, o sol, e ficamos a olhar o dedo. E aqui ficamos a olhar. Quando Tomé o que está é a apontar para outra coisa, não é? Eu destacaria duas notas dessa outra coisa. A primeira é que tem mesmo a ver com isto do tocar e do olhar e do pôr o dedo, que é uma da dimensão muito importante para mim, que é isto que já foi aqui dito pelo Padre João: o ressuscitado é o crucificado. Mas acho que podemos ir um bocadinho mais longe, sublinhando isto, a dizer que a ressurreição e a salvação não é feita à custa da humanidade, não é um abandonar a humanidade. Por isso é que o ressuscitado, já está ressuscitado, diz a Tomé: põe aqui os teus dedos. A questão não é só do acreditar, é dizer que a humanidade não é posta de lado neste processo. A humanidade daquele homem concreto faz parte integrante de todo o processo da salvação. É aquele homem com a sua história, com a sua vida, com todas as suas vicissitudes, ele é que é o Salvador. E, portanto, não há salvação sem a humanidade. Sem a humanidade dele, sem a humanidade nossa, sem a humanidade concreta. E, portanto, quer dizer que esta questão da salvação, esta experiência profunda do cristianismo, é uma experiência de profunda humanidade. Não se esgota na humanidade, mas não pode prescindir dela. Não é deixar a humanidade de parte para passarmos a ser outra coisa qualquer. Não. Assume até às últimas consequências. A ressurreição é humana. A ressurreição implica, abarca, alarga a humanidade. E, portanto, toca na história concreta daquele homem. Não foi outro que ressuscitou, foi o crucificado. É exatamente esse. Aquele que ressuscitou foi o crucificado, aquele homem concreto. Portanto, ela é parte integrante do mistério cristão. A segunda nota, que é também nesta linha, é que este mistério cristão não é um mistério individual, é um mistério eclesial. O acreditar nunca é só o meu ver, aquilo que eu vejo. E é isso que está a ser aqui denunciado, não é? Continua a ser um ver, só que já é um ver de outra maneira. É um ver que é sustentado, é suportado pela comunidade. Já tenho dito várias vezes aqui, sempre que nós pensamos na nossa história concreta de fé, o que nós vemos são rostos concretos de outros que antes de mim acreditaram. E eu acredito porque eles acreditaram, porque eles me transmitiram esse itinerário, essa experiência. E é este rio vivo que constitui o que é a fé da Igreja e que constitui o que é a experiência do ressuscitado. Seria interessante depois percebermos isso, por exemplo, quando São Paulo, e São Paulo percebe isto de uma maneira tão interessante, quer anunciar o ressuscitado, o que é que ele faz? Cria comunidades, funda comunidades, porque é nas comunidades que se faz a experiência do ressuscitado. É uma experiência, portanto, a fé da Igreja é constitutivamente a fé cristã. Portanto, a fé da Igreja não é substitutiva, é constitutiva. É um acreditar meu, pessoal, mas um acreditar em Igreja, em relação com os outros. Em relação com os outros. E acrescentar ainda o Padre João sobre este texto? Queria dizer que hoje, nos últimos anos, tem-se acentuado muito, este domingo também, isto creio que vem do Papa João Paulo II, como o Domingo da Divina Misericórdia. Eu acho que é uma nota que é interessante. Porquê? Porque também o atual Papa tem vindo a salientar muito esta dimensão da categoria da misericórdia como uma categoria que não é apenas de testemunho, mas é também de reforço da fé. Não é apenas no fazer as coisas, mas também no consolidar em nós. E neste sentido, a misericórdia, conceito às vezes mal traduzido, eu gosto mais de falar da ternura de Deus. Sim. Está aqui muito, aqui é em termos, eu diria teológicos é a mesma coisa, mas a ternura de Deus está aqui muito presente, passa por esta proximidade, esta dimensão. E não sei até se permites que eu diga aqui uma, provavelmente já é conhecido, mas há dias, ao estar em Roma, ouvi esta expressão que acho que é muito bonita e que tem aqui, por causa do Tomé, diz que nos últimos três papas, os outros três papas tiveram características muito complementares. O João Paulo II era um papa para ser visto. O Papa Bento XVI para ser lido.
Era a força da doutrina. Ou escutado. Escutado e lido. E o Papa Francisco, para ser tocado. E o toque é o toque da misericórdia de Deus. Quer dizer, nós sentimos no toque que fazemos, mesmo humanamente falando, a força que nos une e o suporte que nos é dado pelo próprio toque. Não é? Portanto, a sensibilidade é uma categoria importante. E essa categoria é a expressão daquilo que Deus tem melhor para nós, que é exatamente a ternura que aqui verificamos. Eu não resisto a sublinhar isto da ternura, porque, em bom rigor, embora esteja a usar meter-me em campos que não são os meus, são os do padre João Lourenço, a expressão misericórdia quer traduzir uma outra expressão que lá vem no hebraico, que é entranhas. E a Sagrada Escritura até às vezes redobra e fala nas entranhas de misericórdia. E que são estas entranhas que apelam para esta relação maternal e entranhável entre a mãe e o filho. O amor que Deus nos tem é o amor das entranhas. Isso é a misericórdia de Deus. Avançamos na análise aos textos que se escutam neste domingo. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Afirma-se precisamente essa vivência comunitária da ressurreição, Padre João? Este texto, juntamente com outros dos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, são, no fundo, o testemunho daquilo que também já aqui dissemos, que é a transformação que, à imagem da morte e ressurreição do Senhor, se opera também na vivência daqueles que seguem Jesus Cristo. Mas gostaria, e sobre isso ia dizer duas coisas, assim um bocado em termos telegraficamente. A primeira, não olhar para estes textos como radiografias. Claro. Não são nem uma análise sociológica, nem uma radiografia da comunidade como tal. Provavelmente estas comunidades representam um paradigma, uma nova forma de vida, mas não podemos dizer que tenha estado aqui uma transcrição fotográfica dessa comunidade. A segundo traço, estes textos são também um pouco a dimensão da utopia cristã. Ou seja, não sendo totalmente radiografia, estes textos apontam-nos para um ideal a construir. São já, mas ainda não tudo aquilo que se espera que sejam. E, portanto, este texto tem também um bocadinho de dinamismo, de motivar. Não é para nós vermos, como eram bonitas, como às vezes diz, eram tão encantadoras. Não, os traços que aqui se definem apontam para aquilo que também somos chamados a viver, sabendo que porventura não chegaremos lá, mas nem por isso nada nos deve obstar a que possamos fazer essa caminhada. E cá estão os frutos da ressurreição. Quando temos de ver o que é que testemunham, como testemunhar o ressuscitado, cá está o sinal concreto. A maneira como se testemunha o ressuscitado é que aqueles que tinham necessidade, é que aqueles que precisavam de ajuda não eram esquecidos. Ou seja, é muito interessante, porque o critério que aqui surge como um dos critérios de testemunha do ressuscitado é a relação com o outro, sobretudo com o outro mais necessitado. E, portanto, surge aqui, diríamos assim, se quisermos, a questão do bem comum e do cuidado do outro, hoje que são categorias da doutrina oficial da Igreja que falamos nela, mas já estão aqui no coração do Evangelho, ditas de outra maneira, mas já são elas que aqui estão presentes, de que a atenção e a ação que tivermos neste âmbito do bem comum e do cuidado do outro é uma das notas características da presença do ressuscitado. E, portanto, devia ser um dos sinais que as comunidades deviam estar atentas para perceber se estão ou não estão a ser fiéis a esta missão de testemunhar o ressuscitado. Por este horizonte do bem comum. Exatamente. Analisámos a segunda leitura que se escuta neste domingo, a da primeira epístola de São João, no capítulo 5, onde se introduz aí, Padre João, essa dimensão da fé na ressurreição como algo novo na sociedade, em todos os contextos. Cá está um caso de texto importante compreender o seu enquadramento, para talvez dele, a partir, como aliás disseste, podermos fazer uma leitura e uma interpelação, que não é apenas leitura, mas é também aplicação correta. Esta primeira carta de São João é uma carta, e que é muito lida, é uma carta que traduz um próprio processo de caminhada da comunidade joanina, ou seja, daquela comunidade que vai crescer na fé à volta de João, ou da mensagem de que João é portador, daquele discípulo de Jesus,
e daqueles que se tornam também seus seguidores, mas é uma comunidade que vai crescer nesse processo da fé de forma tensa, de forma difícil, de modo que vai ser necessário afirmar essa fé com toda a consistência. E essa fé com toda a consistência, e aqui o texto chama muito a atenção para isso, é que ele não é apenas o Jesus divino, é também o humano. Cá está. É aquele acreditar em Jesus não é apenas achar que ele é filho de Deus, assim, uma espécie de sombra. Não, é aquele que nasceu. E afirmar a verdadeira fé significa afirmar a verdadeira humanidade. Isso foi tão gravoso para a comunidade, e isto pode servir um bocadinho de critério para as pessoas lerem este texto, porque são até capazes de se escandalizar às vezes, não este aqui, mas o texto da carta, é capaz de até ficar um bocadinho escandalizados com algumas expressões ou algumas formas, como o apóstolo ou aquele que o representa se dirige àqueles que não acreditam na humanidade de Jesus. Portanto, alguns autores, ou alguns leitores, melhor dizendo, são capazes de escandalizar com isso. É preciso compreender que, de facto, para as comunidades das origens, acreditar na humanidade de Jesus era fundamental. E isso é que era difícil. E é isto que o apóstolo quer reforçar. Acreditar que ele é filho de Deus, é verdade, mas que nasceu na carne, nasceu da condição humana, fez a experiência humana como qualquer outro. Não é um ser abstrato, é uma realidade concreta. É isso também que o Dr. Juan quer reforçar nessa análise ao Sempre texto. claramente esta questão da dimensão da humanidade, e esse é o critério. Cumprir os mandamentos que o texto afere, depois diz que quem cumpriu os mandamentos é Jesus Cristo, aquele de quem o Espírito faz o testemunho, não é? E isso era a dimensão fundamental, é de facto essa, daquilo que eu faço aos outros, é a maneira como se concretiza depois este cristianismo, não é? Esta dimensão da humanidade a mim parece-me verdadeiramente central em todo este processo, porque aqui a proposta é levar a humanidade àqueles horizontes com que Deus a sonhou e com que Deus a ama. É assim que interessa celebrar a Páscoa. Exatamente. Obrigado por terem estado neste programa a apresentar as mensagens e desafios que os textos da Bíblia sugerem para este tempo pascal. Mais logo, acompanhe-nos também na Antena 1, pelas 22h45. Conheça as histórias que lhe contamos na rádio, também no programa Eclésia. Desejo um bom fim de tarde, bom fim de semana, continuação de boas festas pascais e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.